Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 26 de julho. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende o pagamento da dívida pública do Maranhão com bancos. O Estado alega queda na arrecadação do ICMS após redução na alíquota do imposto sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes atende pedido da Polícia Federal e prorroga a prisão de homem que fez ameaças ao STF. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral nega pedido para suspender Convenção Nacional do MDB. E ainda, como funciona o projeto Ação Integrada do Ministério Público do Trabalho, que atua no combate ao trabalho escravo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o pagamento da dívida pública do Maranhão com bancos. O Estado alegou queda na arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS. A dívida pública do Maranhão este ano em contratos de financiamentos passa de 611 milhões de reais. O Estado afirma que não tem como pagar 6 instituições financeiras, entre elas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Bank of America. O motivo? Queda na arrecadação de ICMS depois que 2 leis complementares deste ano reduziram a alíquota do imposto sobre combustíveis, transporte público, energia e telecomunicações. O ICMS é o principal imposto de arrecadação dos estados brasileiros. Numa decisão liminar, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do pagamento das prestações a vencer da dívida pública do Maranhão em relação aos bancos. Para o relator, a restrição à tributação estadual, ocasionada pelas leis complementares de forma unilateral, sem consulta aos estados, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornando excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. O ministro também determinou que a União, que é a garantidora dos contratos de financiamento, não cobre a dívida do Estado na Justiça, caso venha a pagar as prestações voluntariamente. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária de Ivan Fonteboa Pinto. Ele está preso por divulgar nas redes sociais materiais que pediam a extinção do Supremo Tribunal Federal e ameaças aos ministros da Corte. Para a Polícia Federal, como os documentos e mídias apreendidos na residência de Ivan Rejane ainda estão em análise, a liberdade dele pode atrapalhar as investigações, em razão da possibilidade de destruição de eventuais provas. A PF também explica que, caso ele fosse solto, existiria o risco de que Ivan Rejane se comunicasse com outros membros do grupo ainda não identificados, o que poderia comprometer as investigações. A PGR também se manifestou favorável à manutenção da prisão de Ivan Rejane. Isso porque a conclusão da perícia técnica pode exigir a realização de novas diligências e a liberdade do investigado representa risco para a conclusão dos trabalhos. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o investigado, no dia de sua prisão, publicou um novo vídeo no YouTube, reiterando as ameaças à segurança e à honra do STF e de seus ministros. Segundo Alexandre de Moraes, encerrado o prazo, se Ivan Rejane não tiver outros motivos para permanecer preso, deverá ser liberado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, recebeu integrantes do grupo Prerrogativas. O grupo é formado por mais de 70 entidades representativas e conta com juristas, juízes, advogados, professores e pesquisadores de diversas áreas do direito. O Prerrogativas veio reforçar o apoio à justiça eleitoral e ao ministro Edson Fachin. O ministro ressaltou o compromisso do Tribunal Superior Eleitoral com a democracia. Realizaremos as eleições e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da justiça eleitoral. Os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia, a regra está dada e esse tribunal não se omitirá. E também nesta terça-feira, o ministro Edson Fachin negou o pedido de anulação da Convenção Nacional do MDB, marcada para amanhã. O
autor da ação negada pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, é o representante do diretório alagoano do MDB, Hugo Vanderlei Caju. No pedido apresentado, ele diz que o partido comete grave irregularidade ao estabelecer que a reunião seja virtual e argumenta que isso quebraria o sigilo do voto. Para o ministro, apenas o anúncio do uso da plataforma Zoom não permite afirmar neste momento que o sigilo do voto será desrespeitado. Caso durante a convenção seja constatada violação do sigilo, a decisão pode ser reavaliada. Durante a convenção, os integrantes do MDB devem decidir por votação quem será candidato ou candidata para presidente da República. Em parceria com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a Escola Superior do Ministério Público da União promoveu hoje em Brasília um curso sobre as principais alterações na legislação e na jurisprudência eleitoral e questões como o abuso de poder e divulgação de notícias falsas. 26 procuradores regionais eleitorais participaram de forma presencial das aulas, que também foram transmitidas online para servidores do MPE, que vão atuar diretamente nas eleições deste ano. Entre os temas, foram apresentados painéis sobre abuso de poder, propaganda irregular e fake news. O abuso de poder e a compra de votos é sempre nosso foco, porque a compra de votos descaracteriza a eleição e quebra a isonomia entre os candidatos. Então, abuso de poder político para os que estão no cargo e abuso de poder econômico para aqueles que compram, entre aspas, votos. Esse é um foco importantíssimo. Propaganda, como sempre, há por vezes um exagero aqui ou acolá, mas que é corrigido pelos colegas rapidamente, até por causa dos auxiliares. E temos, como sempre, o maior desafio, que é a fake news. É um assunto delicado, mas eu costumo dizer que inverdades se combate com verdades. O curso também teve como foco reforçar o papel do Ministério Público Eleitoral durante as votações. O que o público pode ter certeza é de que, além desse evento que nós estamos tendo aqui, vários outros preparativos estão sendo feitos para que o Ministério Público possa desempenhar com galhardia, independência, autonomia e produtividade do seu trabalho, de modo que os resultados das urnas correspondam efetivamente à vontade popular e nós tenhamos aí a democracia plena, a festa da democracia no dia das eleições. Veja a seguir. Justiça determina que segurada devolva valores de auxílio-doença pagos por conta de decisão liminar. Voltamos já. Estamos em um momento especial de comemoração dos 20 anos da TV Justiça, essa emissora pública que tem o grande mérito de traduzir discussões complexas do direito de maneira muito fácil, muito simplificada e acessível para a nossa população. Sem sombra de dúvidas, a programação da TV Justiça contribui para a formação dos nossos profissionais da área jurídica, mas a sua maior contribuição é para a própria população. Em Santa Catarina, a Justiça determinou que uma segurada do INSS devolva valores do auxílio-doença pagos porque decisão liminar foi revogada. A ação foi apresentada à Justiça em novembro de 2016. No processo, a segurada disse que recebeu o auxílio-doença até agosto daquele ano, mas que o INSS negou a prorrogação do benefício na via administrativa, após o médico perito concluir que ela estava apta para trabalhar. Os valores do auxílio-doença foram pagos a ela por conta de decisão liminar. A mulher que mora em Santa Catarina afirmou que sofre de fibromialgia e depressão. Ela alegou que necessita de tratamento constante e estaria incapacitada para o trabalho. Por isso, pediu à Justiça a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Na primeira instância, em dezembro de 2016, ela conseguiu liminar favorável, determinando ao INSS o pagamento do auxílio-doença. Mas depois, em junho de 2018, após a tramitação do processo, a juíza responsável pelo caso, ao emitir a sentença, considerou a ação improcedente. A magistrada destacou que a perícia judicial
concluiu pela ausência de doença incapacitante para o trabalho. O INSS entrou com recurso junto ao TRF da 4ª Região, argumentando que a segurada deveria devolver os valores que foram pagos. O desembargador Brum Vaz acolheu o pedido. Para ele, o recurso merece prosperar, devendo ser devolvidos pela autora os valores recebidos a título de antecipação de tutela revogada posteriormente. Um recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça vai discutir se o INSS pode cancelar a aposentadoria por incapacidade concedida judicialmente. 2 recursos especiais foram escolhidos como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1157. Com isso, os ministros da primeira sessão do STJ vão definir a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa após regular realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que localizou com o mesmo tema um acórdão e 213 decisões monocráticas proferidos por ministros que compõem a primeira turma e também a segunda turma. O ministro determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma questão e que estejam com um recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou no STJ até a definição da tese. A terceira sessão do STJ confirmou jurisprudência do tribunal para determinar que a quantia e a natureza da droga devem ser consideradas para fixação de pena. Com essa tese, o colegiado confirmou o entendimento anterior do STJ, endossado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena base e na modulação da causa de diminuição, ainda que sejam os únicos elementos aferidos pelo juiz, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. O relator do habeas corpus, julgado no STJ, ministro Ribeiro Dantas, lembrou que a terceira sessão, em junho de 2021, adotou diretrizes específicas para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Entre elas, a da aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. No entanto, segundo o ministro, o STF reafirmou a jurisprudência de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga devem ser levadas em consideração somente em uma das fases do cálculo da pena. Assim, Ribeiro Dantas propôs a revisão dessa orientação para a manutenção do entendimento anterior do STJ, endossado pelo STF. No caso em julgamento, o juiz havia afastado o tráfico privilegiado em razão da quantidade de maconha apreendida, 147 quilos. Ao aplicar ao caso a posição do STF de que a quantidade em si não basta para negar a minorante, mas levando em conta o volume expressivo da apreensão, Ribeiro Dantas reduziu a pena do réu na fração mínima prevista em lei de 1/6. E o STJ também decidiu que o prazo para pedido principal em processo de tutela cautelar deve ser contado em dias úteis. O entendimento do colegiado foi de que o prazo de 30 dias para a apresentação do pedido principal nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no Código de Processo Civil de 2015, possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis. No caso julgado, a empresa ajuizou o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e antecedente, requerendo liminar para impedir a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de hemoterapia com o hospital. A cautelar foi deferida parcialmente para manter a relação contratual por 90 dias, mas apresentado o pedido principal nos mesmos autos, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entenderam que ele era intempestivo. No STJ, a 4ª turma reformou o acórdão do Tribunal Fluminense, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido principal da empresa de hematologia, por entender que o prazo de 30 dias seria decadencial e, por isso, deveria ser contado em dias corridos.
Para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, estando o prazo do artigo 308 do CPC de 2015 diretamente relacionado à prática de um ato processual de peticionamento e, consequentemente, a efetivação da prestação jurisdicional, possui natureza processual que enseja a contagem em dias úteis, estabelecida no artigo 219 do Código. Representantes do Ministério Público Federal visitaram comunidades indígenas no sul da Bahia para verificar a situação da segurança e possível violação de direitos. O MPF programou a visita depois que lideranças relataram que possíveis milícias têm provocado o clima de terror nas comunidades indígenas Pataxó e Tupinambá. As principais demandas apontadas foram a adoção de medidas de segurança e a necessidade de demarcação das terras. Depois dos encontros realizados, o MPF voltou a conversar com os comandos da Polícia Militar na região. Os militares se comprometeram a permanecer em constante diálogo com o órgão e atentos às demandas das comunidades. E no próximo bloco a gente fala sobre o projeto Ação Integrada do MPT, que atua no combate ao trabalho escravo. Voltamos em instantes. Aproximar a justiça da sociedade. É esse o papel que a TV Justiça vem cumprindo ao longo dos anos, dando transparência ao julgamento dos processos não apenas para a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade. Sua programação leva informação segura sobre o dia a dia do judiciário e conhecimento jurídico de qualidade, uma forma genuína de assegurar acesso à justiça, um direito de todos. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso se reuniu com empresários, prefeitos e sociedade para falar sobre a implantação do escritório social em municípios do estado. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, mais uma vez colocou o pé na estrada para esclarecer as metodologias do escritório social à sociedade civil organizada. Os municípios visitados foram Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. A equipe se reuniu com empresários e prefeituras para tratar sobre a assinatura do termo de intenção para a implantação dos escritórios sociais, mecanismos importantes que visam a ressocialização dos egressos e pré-egressos do sistema prisional. Cada entidade agora vai levar para o seu quadro de integrantes e isso vai gerar um debate e que a gente pode então aprofundar e ver o posicionamento que nós vamos atuar. É uma prevenção que nós estamos fazendo para que esse problema ele não estoure lá na frente na sociedade e na assistência social, que ele não se torne um problema, mas que a gente consiga reinserir essa pessoa novamente na sociedade. Em Sorriso, a busca por parcerias e expansão para a instalação do escritório social também foi avaliada como positiva. Este empresário fala da experiência em ter egressos no quadro de funcionários de sua empresa. Faz 5 meses que eu tenho os meninos trabalhando com nós lá e são um exemplo para nós. E eu, com certeza, se tiver mais oportunidade de algum outro, a gente vai contratar sim. Todos os projetos que vêm do Judiciário são projetos interessantes e importantes. E nós, o município de Sorriso, estamos à disposição e vamos sim buscar ser parceiros e aderir ao programa para que a população e aqueles que mais necessitam possam também alcançar os objetivos e realizar os seus sonhos. Eu penso que a partir dessa visita nós estamos muito esperançosos que nós vamos aumentar o quantitativo de trabalhos de reeducandos no município. A equipe do GMF não mediu esforços na busca por apoios para a assinatura do convênio. E Lucas do Rio Verde também foi palco de diálogos com os poderes executivo e legislativo. Está vendo em contra ao nosso interesse, então vamos criar novas alternativas, novas frentes. Gostei muito também do escritório social que vai preparar os reeducandos para serem melhor recebidos, digamos assim, pela sociedade. E eu acho que tem muitas oportunidades aqui. O escritório social é um instrumento que vai dar um acompanhamento desde a fase pré-egressa, conhecer a pessoa que vai ganhar a progressão no futuro e já dar a vocação do emprego, qual que é a área profissional que ela pode desempenhar,
como vai ser o abraçamento dele, dessa pessoa e da sua família no futuro, para evitar realmente o retorno à criminalidade. Um supermercado no Pará foi absolvido de pagar a indenização de R$300 mil por impedir a entrada de um empregado após demissão. De acordo com o processo, em agosto de 2020, a Líder Supermercados e Magazine, em Belém do Pará, comunicou a dispensa do empregado, que se recusou a aceitar a demissão e cumprir o aviso prévio. Segundo a empresa, ele continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido e, por isso, foi preciso adotar medidas para impedir a entrada dele sem permissão nas dependências do supermercado. Diante disso, a empregadora ajuizou a ação de consignação para depositar em juízo as verbas rescisórias. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, reformou a sentença que havia acolhido a ação de consignação com a extinção da reconvenção do trabalhador. O TRT acolheu a reconvenção e condenou o supermercado ao pagamento de R$300 mil de indenização, por considerar demonstradas as humilhações. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregadora afirmou que não havia conexão entre a ação de consignação e o pedido formulado na reconvenção. A empresa sustentou ainda que a demissão do profissional se inseria no poder diretivo do empregador e não configurava ato discriminatório nem assédio moral. Além disso, alegou que o empregado foi apenas convidado a prestar esclarecimentos pelo fato de frequentar o local mesmo após ter sido despedido e que, diante da resistência dele, apenas encaminhou a situação às autoridades competentes. O relator do recurso de revista, ministro Ives Gandra, assinalou que a ação de consignação não é um âmbito para discutir validade da demissão e o dano moral dela decorrente. Para o ministro, haveria, no caso, uma improbidade do meio processual e que a validade da dispensa só poderia ser discutida em uma reclamação trabalhista, uma vez que a reconvenção em ação de consignação só deve se restringir ao depósito em juízo das verbas rescisórias. Para o relator, a condenação por danos morais estava ligada à validade da dispensa. Com esse entendimento, a 4ª turma do TST afastou a condenação do supermercado ao pagamento de R$300 mil de indenização por assédio moral ao empregado. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, foi hoje ao Rio de Janeiro para conhecer e homenagear uma iniciativa desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Caritas Arquidiocesana. É o projeto Ação Integrada, Resgatando a Cidadania, que atua no combate ao trabalho escravo. Em 1995, o Brasil reconheceu, diante da Organização das Nações Unidas, a persistência do trabalho escravo no país. Desde então, até junho de 2022, mais de 57 mil pessoas foram resgatadas nessa situação em território brasileiro. Só no ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.415 denúncias de trabalho escravo, aliciamento e tráfico de trabalhadores. O combate a esse tipo de crime, crescente principalmente nas grandes cidades, é hoje uma das prioridades da Justiça do Trabalho, que julgou mais de 10 mil processos referentes ao tema nos últimos 5 anos. Essa chaga depois de 134 anos de Lei Áurea, ainda permanece no Brasil. Hoje nós temos uma escravidão moderna, sem açoite e sem corrente, mas é aquela escravidão discriminatória, onde o homem explora o homem em busca de valores econômicos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, veio ao Rio de Janeiro conhecer e homenagear a iniciativa desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Caritas Arquidiocesana do Rio, que atua no combate ao trabalho escravo. É o projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania. O programa é mantido com recursos provenientes dos resultados de ações civis públicas e de termos de ajustamento de conduta realizados pelo MPT. E toda a verba é repassada ao Programa de Atendimento a Resgatados do Trabalho Escravo, o PARTE, da Caritas. O projeto hoje desenvolve cursos de capacitação da rede para saber abordar esses casos. Teve uma ação importante depois da pandemia, a gente viu que os casos aumentaram, as denúncias aumentaram
e a necessidade também de prevenir, né, o aliciamento para o trabalho escravo e para o tráfico de pessoas se deu muito através da distribuição de cestas básicas, né, combate à insegurança alimentar. Entre 2016 e 2022, 639 pessoas foram atendidas pelo programa, entre resgatados do trabalho escravo contemporâneo ou vulneráveis a ele. Além do suporte emergencial após o resgate, também são oferecidos cursos de qualificação profissional e de idiomas. Durante a visita, o presidente do TST homenageou as procuradoras responsáveis pela criação do projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania e a Cáritas do Rio de Janeiro, com a medalha dos 80 anos da Justiça do Trabalho. No encontro também esteve presente o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.